O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Estar com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Amém, meus queridos, boa noite.
Mais uma oportunidade de estarmos juntos, conversando através deste vídeo sobre a Palavra de Deus. Eu me chamo Juliano, para quem não conhece, sou pastor na Igreja Presbiteriana do Quarto Centenário, na cidade de Taubaté. Hoje, domingo de Páscoa, já estivemos falando em outro vídeo sobre isso, sobre as maravilhas, porque Cristo vive e isso é bênção, Cristo ressuscitou e Ele vive e isso é fantástico, é maravilhoso para a nossa vida. E quando a gente pensa em Cristo, nós pensamos na vida dele, na obra dele, em todas as coisas que ele faz, que ele fez e proporcionou e que ele faz na nossa vida como cristãos, como aqueles que seguem Jesus ainda hoje. E eu gostaria de meditar nesta noite com vocês sobre um tema que tem tudo a ver com a obra de Cristo. Mas eu gostaria de olhar para as bênçãos, para os benefícios da vida e obra de Jesus sobre a nossa vida. Pensar nesse domingo de Páscoa sobre essa morte e ressurreição de Cristo, o que ela de verdade produz na nossa vida, quais são as bênçãos de seguirmos Jesus, de crermos em Jesus, de termos Jesus como nosso Salvador. E eu gostaria de meditar com vocês através da primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro no capítulo 1, a partir do verso 3. E o texto diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Meus queridos, é maravilhoso esse texto, porque a carta de Pedro ela é escrita num contexto em que a igreja, o povo de Deus, os cristãos daquela época estavam sendo perseguidos. A vida cristã não estava fácil. E o cristianismo nunca é fácil. Viver o cristianismo é um desafio na nossa vida. Vivenciá-lo de forma plena, de forma cheia de substância e força, não é algo fácil, é algo difícil. Porque nós nos deparamos com inúmeras questões na vida que acabam sendo um obstáculo à nossa fé, um obstáculo à nossa jornada, um obstáculo à nossa caminhada com Jesus. Mas assim como aquela igreja, aquele povo para o qual Pedro escreveu, assim como eles poderiam estar ali desanimados em algumas questões, essa carta ela chega para nós no mesmo sentido, de nos animar na fé,
como veio para animar aqueles cristãos daquela época, animar na fé, trazer segurança para a caminhada e para a jornada nessa vida que enfrentamos, que tem dificuldades e tem problemas. A vida de Jesus, a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, por causa de nós pecadores, tinha um propósito de nos conduzir à salvação. Só que, às vezes, nós olhamos para a salvação efetiva das nossas almas, a eternidade, como algo ainda não presente, e muitas vezes somos desanimados na fé porque não visualizamos, não enxergamos essas questões. Mas Pedro, nessa carta, de forma específica, nesse trechinho, ele vem nos trazer um ânimo para a nossa fé, um despertar para a nossa fé, revelando alguns benefícios que encontramos aqui na obra de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Porque o texto fala que aqueles que estão em Cristo pela fé, é claro, foram regenerados, foram transformados em sua própria vida. Eles nasceram de novo. Nasceram por conta de Deus, por causa da graça de Deus, do mover do amor de Deus ao coração, eles têm sua vida transformada. Isso é o cristianismo. Porque a graça de Deus envolve o coração de um homem pecador, quebranta ele, faz com que ele se sinta pecador, se sinta falho e necessitado de Deus, faz com que ele perceba que nada do que ele faz é capaz de sustentá-lo na caminhada de fé, mas sim aquilo que Deus faz. E ele se rende ao Senhor em fé, por causa da graça do amor de Deus que quebranta esse coração. E aí ele se torna regenerado, uma pessoa nova, uma pessoa transformada, uma pessoa modificada. E há bênçãos nisso. E é isso que Pedro quer trazer para aqueles irmãos daquela época, para animá-los, para despertá-los à fé que eles têm, fazer com que eles enxergassem aquilo que era bom e maravilhoso na fé em Cristo. E Pedro começa esse trechinho, meus queridos, nos convidando ao louvor, porque ele escreve essa carta com um louvor de início nesse trecho, dizendo assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Olha só, Pedro está dizendo, vamos louvar a Deus. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que há lutas e dificuldades, eu sei que Jesus ainda não voltou, Jesus está para voltar ainda, Jesus ainda vai concretizar todas as coisas na nossa vida, a salvação de forma efetiva, a glória dos céus ainda não chegou até nós, mas mantenham um ânimo na caminhada e na jornada. Louvem a Deus, mas louvar a Deus por quê? Louvar a Deus baseado no quê? Quais bênçãos de fato e de verdade tem em Jesus e na sua obra de sofrimento, de morte, de ressurreição? Quais benefícios isso traz a nós, povo de Deus, nós cristãos que cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? E aí quando olhamos para o texto, meus queridos, nós vemos esses benefícios aqui, nesse louvor de Pedro, nessa escrita que ele traz luz ao coração daquele povo, daqueles irmãos. E hoje, na leitura das Escrituras, traz luz a nós também. E o primeiro benefício, a primeira bênção que eu gostaria de pensar com vocês aqui, é que essa regeneração pela obra de Cristo, essa obra, esse serviço de Jesus em favor dos seus filhos, em favor dos seus discípulos, em favor dos seus seguidores, em favor do seu povo. O primeiro benefício é uma esperança viva. Aqui no verso 3, diz assim, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus queridos, é tão duro conversar com pessoas que não têm esperança. Você olha muitas vezes casamentos sendo quebrados, destruídos, e um casal desistindo de lutar porque não tem esperança.
Às vezes relacionamento familiar entre pais e filhos está tão machucado que parece que não há esperança de consertar. Ou relacionamentos quaisquer que sejam, dentro da igreja, de trabalho, com amigos, com outros familiares. Situações na vida que estão tão machucadas, tão quebradas, tão perdidas que não há esperança. E você conversa com as pessoas sem esperança, você vê tristeza. Você vê amargura no coração, você vê muitas vezes justificativas, até mesmo para a dor, para o sofrimento, para a amargura, porque não tem esperança. Não acreditam nas coisas, que as coisas possam mudar, serem transformadas. Não acreditam que as coisas possam conduzir a algo melhor. E o cristianismo é exatamente uma fé, um caminhar em que a esperança tem que ser viva. Uma esperança na eternidade, uma esperança na vida com Deus, uma esperança nessa salvação, nesse libertar de todas as angústias e maldades desse mundo, nos libertar de todas as tristezas e amarguras do coração, porque é isso que a salvação nos conduz no final de todas as coisas, num libertar-se de toda dor, de toda angústia e um caminhar de plena alegria. Quem não tem esperança, não tem no que se apegar. E talvez muitas pessoas olhem para suas vidas e até tenham um certo respeito por Deus, até tenham talvez um pequeno temor a Deus e um desejo talvez de ter vida com Deus, mas quando olham para si próprios, veem que são pessoas ruins, que fazem coisas desagradáveis a Deus, e muitas pessoas chegam até a pensar assim, olha, eu não tenho jeito com Deus, eu vou para o inferno mesmo. Eu sei que tem muita gente que brinca com essa frase, porque nem sabe o que está falando. Mas tem muita gente que tem esse sentimento, que gostaria de ser melhor, mas não é, e não tem esperança de ter relacionamento com Deus, porque se vê uma pessoa pecadora, impura, imperfeita. E a grande verdade, meus queridos, que por nós mesmos não há esperança, mas a esperança está em Cristo e na obra dele. E a sua vida, por mais longe de Deus que possa estar, há esperança em Cristo de você, em Cristo, ter essa vida eterna. Em Cristo, ter essa certeza da salvação. Em Cristo, ser conduzido por essa esperança que é viva. E ela é viva nesse sentido, meus queridos, de nos despertar, nos acordar, nos animar, nos tocar para frente. Porque a esperança tem que mover a gente na direção daquilo que nós estamos aguardando, esperando e descansando e confiando. O cristianismo, ele não traz uma esperança morta. O cristianismo não revela uma esperança de pouca duração, mas o cristianismo revela uma esperança que é viva. Ela é viva, duradoura. E essa esperança do cristão genuíno, que crê no Senhor Jesus, é uma esperança que não pode lhe ser roubada por nada nem por ninguém. E por mais que a vida seja estranha aos nossos olhos algumas vezes e difíceis, nada tira essa esperança. Então a vida e a obra de Jesus conduz o nosso coração cristão, conduz o coração do homem, pecador, mas salvo pela graça, que creu no Senhor Jesus pela graça e poder de Deus, ação de Deus, que creu no Senhor Jesus. A vida e obra de Jesus nos conduz a essa esperança que é viva, que alega, que conduz a gente na caminhada e na jornada. Mas uma segunda bênção, um segundo benefício que esse louvor de Pedro traz nesse início de carta, escrevendo aqueles irmãos, um segundo benefício é uma herança que não se perde. É muito interessante, a gente olha no verso 4, e que continuando, que essa regeneração em Cristo nos conduz o que? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Olha só que interessante. As promessas que há em Jesus, as promessas da salvação. A salvação propriamente dita, a eternidade ao lado do Pai, é uma coisa que não se perde. É interessante, e não perde o seu valor.
O tempo pode passar, mas essa herança reservada nos céus, para o povo de Deus, para os seguidores de Cristo, para os filhos de Deus, essa herança é uma herança que não se perde, que não se deteriora. É uma herança que não perde o seu valor. É uma herança que não pode ser maculada, que não é ruim, não tem o lado mal e não pode ser usada de forma errada. É uma herança que tem um valor inestimável hoje e até a eternidade. E isso é maravilhoso pensar, benefício, bênção de Deus. O que o Senhor tem reservado para nós nos céus é algo que ninguém pode tirar de nós. E ação nenhuma e circunstância nenhuma da vida vai estragar essa herança. Vai estragar as bênçãos do Senhor para nós na eternidade. Nada vai estragar, nada vai deteriorar, nada vai tornar ela de menor valor, nada. E isso é maravilhoso, queridos. E por isso Pedro está escrevendo aquilo, ele está tentando ali trazer o povo à consciência, a animar-se na fé e a continuar, porque a perspectiva daquilo que o Senhor tem reservado para nós é tremendo, é maravilhoso. E entenda uma coisa, herança não é recompensa. Herança não é merecimento. Mas herança tem a ver com filiação, com relacionamento, com vida com Deus. E essa herança somente para os filhos de Deus realmente. E por isso que a fé em Cristo é extremamente importante. E por isso que a obra de Cristo, que culmina na sua morte e ressurreição, são tremendos, porque garantem a nós essas bênçãos reveladas no céu. Então olhemos para isso. E não há pecado nenhum em esperar ou desejar isso na vida. Porque sem dúvida nenhuma a eternidade, ela reserva inúmeros benefícios, inúmeras bênçãos que nós não conseguimos nem medir nesse tempo da nossa vida. Mas é essa certeza daquilo que Deus está dando para nós, pelas suas promessas, que é algo tremendo e maravilhoso. A herança reservada, uma herança que não se perde. Mas um terceiro benefício que esse texto de Pedro nos traz é segurança, meus queridos. Segurança. O verso 5 diz assim, olha, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha só que interessante. Nós podemos, como cristãos, descansar que Deus vai nos guardar. É muito interessante quando você conversa com cristãos, principalmente na fraqueza, nas limitações da fé deles, nos momentos talvez de dificuldade, que a fé é abalada. Muitos acreditam que não vão chegar à eternidade porque eles são fracos, porque eles são falhos, porque parece que a vida deles não está cheia de fervor, não está cheia de espiritualidade. Muitas vezes eles se sentem fracos. Mas olha só, meus queridos, é interessante. Quando cremos em Jesus de fato, de verdade, quando a nossa fé é genuína, quando a graça de Deus realmente trabalhou o nosso coração, nos conduzindo a essa fé, é muito interessante, porque o que nos guarda até a salvação, o que nos guarda nessa caminhada, não somos nós mesmos, mas o poder de Deus. Por isso que traz segurança para nós. Por isso que traz segurança para nós. Uma vez conversando com um rapaz sobre salvação, muitos anos atrás, nem no ministério eu estava ainda, mas conversando sobre essa questão de vida eterna, de certeza da salvação, e nós entramos num detalhe e o rapaz me perguntou assim, você tem certeza que você vai para o céu? E aí eu falei, eu tenho certeza. E aí eu perguntei para ele, você tem certeza?
A resposta dele para mim foi: se você tem, então eu também tenho. Mas o que é interessante nisso? Talvez houvesse um julgamento dele em relação à minha vida e à minha pessoa ali. E talvez em algum momento eu tivesse demonstrado algo para ele não compatível com o cristianismo. E isso é triste, sempre triste, né? Porque nossa função é testemunhar, mas a grande verdade é que para ele a segurança da vida eterna estava na obra dele. Quanto que para mim nunca esteve na minha obra. Porque se não fosse por Jesus, não fosse esse poder de Deus me guardando para a eternidade, eu jamais chegaria aos céus com o Senhor. Mas é o poder dele que me guarda, até mesmo de pecar. É o poder dele que me guarda de errar. É o poder dele que me ajuda nas limitações e fraquezas. E é o poder dele que me levanta quando eu caio. É Deus que me conduz. Então, a obra de Cristo, a salvação que há em Cristo, sua morte pelos nossos pecados, a sua ressurreição, e a fé que nos conduz a crermos e vivermos isso, na verdade, revela a nós o quê? Traz a nós o quê? Segurança. Eu sei que eu vou chegar lá não por causa de mim, mas eu sei que eu vou chegar lá porque Deus tem guardado a minha jornada e a minha caminhada e vai guardar até o final. Isso é uma promessa que há em Cristo quando se crê nele. Tremendo isso, meus queridos. Tremendo as bênçãos que nós encontramos na salvação. As bênçãos que nós encontramos na vida e na obra de Jesus. Viva esperança. Uma herança que não se perde. Segurança. Mas há uma quarta questão aqui que eu gostaria de pensar. Ela nos traz alegria também. Olha só, porque essa certeza da salvação, essa caminhada na esperança da salvação, nessa convicção de que Deus vai cumprir e nas reservas dele no céu, nos traz alegria também, porque fala assim, olha, nisso vocês exultam. Ou seja, outra tradução vai dizer, nisso deveis exultar. Nisso vocês devem se alegrar. Nisso o quê? Na salvação. Nessa promessa, nessas maravilhas que o Senhor tem dado. Isso deve trazer alegria para nós. Alegria para nós. E o texto ainda diz assim, mesmo que por um pouco de tempo vocês devam ser entristecidos por conta das tribulações, mesmo que por breve tempo haja tribulação na sua vida, mesmo que você sofra dificuldades, o texto fala, nisso exultais, não na tribulação, mas na salvação, que é além da tribulação, que é além da dificuldade. Então, se há uma coisa que traz alegria em meio à guerra, é Cristo, é a fé em Cristo. Na obra dele, na sua vida, morte, ressurreição. Isso traz alegria. Mesmo que estejamos em guerra, podemos desfrutar da alegria por causa de Jesus e sua obra. Bênção. Mas há também uma quinta bênção aí, um quinto benefício que esse texto nos traz. Porque esse texto, a obra de Jesus, a vida de Jesus, seu sacrifício, sua ressurreição, trazem para nós força. Na continuidade do texto, o próprio verso 6 e 7 juntos, né? Diz assim, nisso exultem, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, ou seja, a fé é genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, ou seja, quando Jesus voltar. O que o texto está dizendo é, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, porque elas vão existir, mas entenda uma coisa, na dificuldade, na luta, nas provações da vida, essa esperança que há em Jesus, essa vida com Jesus, essa caminhada com Jesus, nos faz o quê? Resistirmos.
A grande verdade é que a nossa fé, ela é alimentada e ela é fortalecida no meio das lutas. Então o Senhor nos dá em Cristo força para continuarmos. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, talvez para você que está fraco na fé, desanimado na fé. Eu convido você a olhar para Jesus. Porque em Jesus nós somos fortalecidos. Se aproxime da obra de Cristo. Se aproxime do que Cristo fez. Se aproxime daquilo que o Senhor Jesus derramou por você. A própria vida. E Ele ressuscitou. E é no poder dEle, na força dEle que nós caminhamos. Então se anime nisso. E se erga e continue andando, querido. Porque Jesus sustenta você, seja qual for a tribulação, no meio dessa luta que o mundo está vivendo. Já disse anteriormente no outro vídeo, essa pandemia, todo mundo sofrendo, o cristão, ele precisa ser forte. Mas não porque ele é bom, mas é porque a força dele vem de Jesus, é no meio das nossas fraquezas, é no meio das nossas fragilidades que, na verdade, nós entendemos e aprendemos que precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. Força. Mas um sexto benefício que esse texto nos traz é interessante. Está ali no verso 8. Diz assim, mesmo não o tendo visto, ou seja, mesmo não tendo visto Cristo, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, vocês creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa, ou seja, há algo maravilhoso. Qual outro benefício? É relacionamento com Jesus. Mesmo não vendo Jesus, nós podemos amá-lo. Mesmo não vendo Jesus, nós podemos nos alegrar nele. Mesmo não vendo Jesus, nós podemos louvar, adorar por conta dele com uma alegria que não se pode medir. Isso é relacionamento, meus queridos. E esse benefício só tem o Filho de Deus. De poder relacionar-se com Cristo de verdade, só tem aquele que tem fé de verdade, genuína, que foi alcançado pela graça de Deus. Ter amor por Jesus, alegria por Jesus. E isso é maravilhoso. Então olhe para a obra, para a vida de Jesus e cultive esse relacionamento. Olhe para o sacrifício dele, sua morte, sua ressurreição e cultive isso no seu coração. Se aproxime dele, relacione-se com ele, ame mais Jesus, se alegre mais em Jesus, porque é isso que deve ser conduzido na nossa vida, no nosso coração. Mas o sétimo e último benefício, e na verdade é mais uma constatação que nós devemos ter no nosso coração, que tudo isso é um privilégio nosso. Saber dessas coisas, olhar para as Escrituras e sermos despertados a essas coisas é um privilégio. O texto fala aqui, Pedro fala, olha, foi a respeito dessa salvação que os profetas destinados a vocês investigaram e examinaram. Ou seja, os profetas lá atrás, no Antigo Testamento, já anunciavam essa salvação em Cristo Jesus. Eles procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Lá já no Antigo Testamento, os profetas antigos, eles desejavam entender isso. Nós estamos falando de Messias, estamos falando de salvação, estamos falando de uma vida cheia de bênçãos, mas eles mesmos lá atrás não experimentaram tudo isso. E hoje nós temos o privilégio. Jesus já veio, Jesus já concretizou todas as coisas na sua obra majestosa. E hoje a gente tem isso por inteiro na nossa vida, para a gente se animar. Que isso é privilégio. É privilégio podermos olhar para as Escrituras e vermos toda essa história da redenção, da salvação relatadas, anunciadas a nós. E podemos nos apegar a ela e sermos animados e transformados por conta dela. Porque o Evangelho chegou exatamente na pregação dessa palavra, anunciando esse Cristo que veio e cumpriu toda a sua obra em favor da gente, ressuscitando e voltando para o Pai.
Isso foi um privilégio, é um privilégio para mim e para você. Então eu quero terminar aqui dizendo isso. Olha, esses benefícios. Lembrando, cada um deles, esperança, uma herança que não se perde, segurança, alegria, força, relacionamento e privilégio. Maravilhas para mim e para você. Descanse nisso, se alegre nisso, se anime nisso. E como Pedro começou esse trechinho dizendo, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente também hoje possa dizer, bendito seja o nosso Deus por Jesus Cristo, que nos regenerou para essas maravilhas e bênçãos na nossa vida. Se alegre em Cristo, se anime em Cristo. E você que ainda não tem Jesus, torna a dizer para você, você ainda que não tem esse relacionamento, esse privilégio, não existe nada nesse mundo que seja melhor, que seja maior, que seja mais poderoso na nossa vida do que Jesus Cristo. Que Ele abençoe você, que Jesus abençoe cada um de vocês que nos ouve, cada um de vocês. Que Ele invada o lar de vocês e transforme a vida de vocês. Creiam em Jesus, vocês que não creem. E vocês que creem, se alegrem, se animem. Louvem a Deus por Cristo e sua obra. Deus abençoe cada um de vocês. Quero orar. Senhor, derrama da tua graça, da tua bondade mais uma vez sobre o coração de cada um que ouve essas palavras, ó Deus. Derrama a tua misericórdia sobre o coração de cada um e que o teu amor seja abundante na vida de cada um deles. Transforme corações, Pai. Transforme vidas, Deus. Transforme famílias. Resgate, restaure, anime, salve para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É o que eu te peço no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo e que a bondade, cuidado e a graça de Deus esteja sobre você e seu lar. Deus o abençoe.